know who you are and what you want. Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe 2 desenhos que eu pintei com café e espero que vocês gostem do vídeo. Então, olha, para usar o café como tinta, você só precisa diluir ele na água. Eu usei café solúvel e aí coloquei ele com um pouquinho de água e fui acrescentando mais água para ele ficando com tons mais claros até ter todos os tons que eu desejava para os meus desenhos. É importante que seja café solúvel porque eu usei café normal e não coei, só misturei na água mesmo. Vocês vão ver aí depois no vídeo que ficam uns negocinhos de café no desenho. Foi muito chato, então usem café solúvel, a não ser que vocês coem o café. Uma coisa super importante também é a gramatura do papel. Eu estou usando um Canson de gramatura 180 e a gente tem que usar um papel mais grossinho, porque como a gente dilui o café na água, ele tem que ser um papel mais resistente para não acabar rasgando. Então, o sulfite, por exemplo, não dá certo, tem que ser uma folha mais grossa, ou no sketchbook, que seja, mas desde que a folha tenha uma gramatura mais alta. Eu não testei antes de pintar com café, eu já fiz esses 2 desenhos e filmei direto, mas eu observei algumas coisas. Primeiramente, se você quiser ir fazendo tons ou formas mais específicas, mais certinhas, você tem que esperar o café secar totalmente, porque se você não espera ele secar e coloca ele em cima de onde ainda tá úmido, ele não vai ficar no lugar que você coloca, ele vai se espalhando por onde já tá úmido. Muitas pessoas que eu vi vídeos sobre isso falaram que café parece muito com aquarela. Eu nunca usei aquarela para pintar, eu não tenho, então eu não sei, mas muitas pessoas falaram que parece. Então, para quem já tem costume de pintar com aquarela, talvez seja mais fácil, seja mais um território mais conhecido. Mas, tirando isso, é muito simples. Eu, na minha ideia, no começo do vídeo, eu tava pensando em fazer coisas mais certinhas e tal. Só que aí eu vi que fazendo batidinhas fica muito mais legal, o efeito fica muito mais... Não sei, mas pra mim ficou muito mais legal.
E você pode secar também com secador se você não quiser esperar secar naturalmente, que foi o que eu fiz, porque eu estava filmando, fazendo 2 desenhos, ia demorar se eu esperasse secar naturalmente. Então sequei com secador, só que tem que ter cuidado, porque se tiver uma grande quantidade de café por cima, o secador espalha, então pode acabar saindo do desenho. Então eu esperei dar uma mini secada, fui lá, sequei bastante com o secador. Então, eu amei o resultado desse desenho, achei muito bonito. Eu acho que eu levei em torno de uns 30 minutos para pintar. E aí, eu já tinha praticamente terminado, só que eu estava olhando para esse fundo e não estava me agradando de jeito nenhum. Sabe, tava muito branco. E aí eu decidi pintar. Inclusive, eu usei esse pincel aí grande, que não é indicado, é muito ruim. Ele é um pincel que eu tenho aqui, aí eu lembrei dele, que foi bem mais rápido para pintar o fundo, e aí eu usei rapidinho. E para mim, o fundo marrom ficou 1000 vezes melhor, porque aquele fundo branco não estava me agradando nem um pouco. Aí eu só peguei um pouco de café, fui dando umas jogadinhas assim com o pincel, sem nada específico, sem pensar, só fui passando e ficou assim. E esse foi o resultado final do meu primeiro desenho. Então, só uma observação, eu já deixei os 2 desenhos prontos, porque o foco desse vídeo era a pintura, é a pintura com café, então eu não me importei em filmar o desenho pra vocês. E esse rosto, eu amei o resultado também, só que eu apanhei um pouco porque lembra que eu disse que eu não testei antes, então eu descobri aquilo do café, que você tem que esperar secar direitinho, porque senão você aplica o café no desenho e ele só vai se misturando com as partes que estão úmidas. Isso aconteceu em algumas partes desse desenho que não deveria ter acontecido, mas eu consegui salvar ainda bem, porque eu amei esse rosto.
Outra coisa também sobre o uso do café é que depois que ele seca, ele fica mais escuro. Vocês podem ver aí como que ele apareceu um pouquinho mais escuro, porque eu tinha passado umas 3 camadas de café no rosto e aí tava ficando tudo úmido e não tava secando, porque eu não estava esperando. Aí eu pausei meu vídeo, sequei com o secador bem sequinho, aí voltei. Vocês já podem ver como ele seco fica mais escuro e fica mais marcado também. Dá pra ver bastante o contraste entre as partes que estão bem clarinhas e as que estão escuras. O nariz, vocês estão vendo, eu fui fazer bem certinho pra ver se o nariz acaba assim, desse jeito que vocês estão vendo. Só que ele seca, ele se espalha no papel e aí não ficou certinho. Então, o que eu deveria ter feito? Pego só um pouquinho de café. Só que eu enchi o meu pincel de café e achei que ia ficar do mesmo jeito, mas obviamente não iria. Então, eu fiz na sobrancelha a mesma coisa que eu fiz no nariz e vou fazer nos olhos também, que foi aplicar muito café e esqueci de que quando secasse, ele iria se espalhar mais, não ia ficar certinho. Então, uma dica que eu dou para quem quiser fazer traços mais específicos é passa camadas bem pouquinhas de café e caso fique claro, você só vai fazendo mais camadas. E aí, depois que ele secou, eu não gostei do resultado. E eu só percebi o resultado depois que eu tinha acabado de filmar. Então vocês vão ver no videozinho final que eu pintei o fundo de marrom e também passei caneta preta nos olhos. Mas eu amei muito o resultado dos desenhos. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de se inscrever e deixar um like aí embaixo. E até o próximo vídeo.